E nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Aleluia. Ontem estivemos aqui como Esther e Mardoqueus, entrando na presença do rei, em oração e intercessão, para que cenários sejam mudados na nossa nação. Amém? Nós aqui, e milhares por toda a nação, nesse dia de jejum e oração pelo Brasil. Foi um tempo precioso, aqueles que puderam passar o tempo todo, aqueles que tiveram alguns momentos aqui, e aqueles que puderam acompanhar também o evento que estava sendo regido a partir de São Paulo para todo o Brasil. Nós vimos que havia algo novo e diferente nessa convocação. Para a glória do Senhor e para a saúde da sua igreja. Amém? João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Jesus assim fala: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Falamos domingo que os verdadeiros adoradores são aqueles que verdadeiramente se prostram, se inclinam, entendem a obediência como estar diante de Deus em reverência, conhecendo o Senhor. Não tem a ver com a música que cantamos, com a postura que adotamos fisicamente, com o lugar onde estamos, mas com um coração totalmente inclinado a obedecer o Todo-Poderoso. Amém? Na realidade, essa verdadeira adoração aconteceu somente, integralmente a partir de Cristo. Mas havia verdadeiros adoradores na antiga aliança. Eles só não alcançavam a adoração em espírito e em verdade ainda. Jesus disse: a hora chegou, chegou com ele. Ele estava trazendo a nova aliança. O sacrifício dele mesmo permitiria aos homens viver a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Houve corações que se inclinaram ao Senhor, que lhe obedeceram, como nós lemos em Hebreus. Homens e mulheres que deixaram exemplos tremendos de fé e obediência, mas não alcançaram a adoração em espírito e em verdade. A Bíblia diz que eles morreram esperando promessas se cumprirem. Mas Deus não deixou que eles fossem aperfeiçoados sem nós. Nós quem? A igreja. Jesus estava dizendo àquela mulher que a igreja que ele estava iniciando com o seu próprio sacrifício tiraria o homem da adoração nas sombras, na parábola, no tabernáculo, no templo, no sacrifício de animais, e levaria para uma adoração em espírito e em verdade. Quando Tomé perguntou a Jesus para onde ele estava indo, quando ele disse que estava voltando para o Pai, Jesus disse a Tomé que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Verdadeiros adoradores obedeceram a Deus, enfrentaram situações terríveis na antiga aliança, de perseguição, de luta, de entrega. Mas só com Jesus, quando ele diz, a hora chegou que os verdadeiros adoradores vão poder adorar em espírito e em verdade. E é isso que o Pai busca. Aleluia! Porque cada adorador que buscava a presença de Deus tinha o impedimento do seu pecado. Tinha o impedimento de que algo ainda havia contra ele na lei do Senhor. Porque a lei não justificava ninguém, só apontava o pecado. Mas vindo Jesus Cristo, como ele disse, o caminho para o Pai agora está pavimentado. Agora você pode entrar. Se o seu coração é de adorador, daquele que se rende, daquele que aceita as renúncias, que quer obedecer a Deus e reverenciá-lo, conhecendo como Ele é em Cristo, você poderá ir cada vez mais próximo até aquele lugar proibitivo na antiga aliança. É permitido à igreja entrar na sala do trono. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 5. Porque com o seu sacrifício, no capítulo 9, digo melhor, de Hebreus, o capítulo 9, o versículo 11. Quando Cristo, Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos bens, dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta geração. Não foi o tabernáculo de Moisés, não foi o templo de Salomão, nem o restaurado por Neemias. Ele entrou no verdadeiro tabernáculo, o perfeito, que não foi feito por mãos de homens, não por intermédio do sangue de bodes e novilhos, aleluia, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou, leia aí, ele entrou no santo dos santos, aleluia, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Ele entrou, por isso ele pôde dizer àquela mulher, a hora chegou, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Porque a questão não é que seria em Jerusalém ou em Samaria, mas numa outra posição seria nele. Porque ele adentrou no verdadeiro tabernáculo. Não aquele que os homens construíram, mas o que está na presença de Deus. Com o seu próprio sangue. E agora, não era mais um paliativo. O sangue de bodes, de touros, das ovelhas, que tinha que ser sempre reapresentado. Era um paliativo, mas não curava o pecado do mundo. Vem o sangue dele, ele entrou com o seu próprio sangue. E uma vez que ele entra no Santo dos Santos, diante do Pai, do Deus eterno, com o seu próprio sangue, a sua oferta, que foi ele mesmo que se entregou, ele obteve eterna redenção. Quando ele proclamou, está consumado, está realizado, o sacrifício perfeito. Versículo 24 do capítulo 9. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma ilustração do que era o verdadeiro. Ele entrou nos céus. Diga, ele entrou nos céus para
agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício, em nosso lugar. Ele se fez carne, habitou entre os homens, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. E pelo poder de uma vida indissolúvel, sem pecado, ele foi declarado sumo sacerdote de uma nova ordem. Então ele pôde entrar na presença do Todo-Poderoso em favor dos homens. Enquanto ele é o Verbo, ele não podia ser mediador entre os homens, porque ele era Deus. Mas agora ele se faz homem, se esvazia, se inclina, lava os pés dos homens, toca os homens, sofre como homem e é obediente até a morte. Mas não houve engano na sua boca, não se encontrou nele pecado. Por isso Deus o ressuscitou, e quando ele é levantado da morte, é feito o juramento: tu és sacerdote para sempre, tu és meu filho gerado. Ele ressuscita em poder e glória, e ressuscita para dar início a uma nova ordem sacerdotal. Ele vai perante o Altíssimo com a oferta do seu próprio sangue, e ele abre um caminho, aleluia, e diz para a igreja: eu sou o caminho, venham, venham após mim. Na ordem levítica de Arão, Arão entrava, mas nenhum dos seus filhos podiam entrar, nenhum do povo de Israel podia entrar. Por mais rico ou por mais pobre, por mais fiel ou por mais negligente, nenhum podia entrar. Arão entrava sozinho, o sumo sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos e saía com muito cuidado, e ninguém mais entrava. Mas Jesus inaugurou um caminho novo. Ele vai e diz: venham comigo, quem quiser vir após mim. Esse é o caminho para onde Jesus vai nos levar. Aleluia! A presença do Todo-Poderoso em espírito e em verdade. No capítulo 5 de Hebreus, nós lemos: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, Jesus aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem anterior ao sacerdócio levítico. Uma ordem que não estava estabelecida com base na lei, a instrução da Torá. Porque se fosse segundo a lei, ele nem seria sacerdote, porque ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Mas ele foi declarado. Versículo 5. Ele foi declarado sumo sacerdote pelo poder da sua vida sem pecado. Esses servem no santuário, os levitas servem no santuário, que é a representação e sombra daquele que está nos céus. Por isso Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi revelado no monte. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério mais excelente que dos sacerdotes levíticos.
assim como também a aliança da qual ele é mediador, diga aleluia, porque um novo sumo sacerdote, uma nova ordem sacerdotal, prenuncia uma nova aliança, um novo pacto. E essa é a grande alegria. Assim também a aliança da qual ele é mediador é aliança superior, pois que é fundamentada em promessas excelsas. É fundamentada em promessas superiores. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, disse o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Essa é a base da nova aliança. Não mais uma lei escrita em pedras, mas uma lei gravada no coração. Não mais a necessidade de estar todo o tempo indo a um local com oferta de sangue por causa das suas culpas. Mas um único sacrifício que obteve a eterna redenção para nós. Essa foi a hora que chegou em Cristo Jesus. O poder de Deus para levantar no meio dos homens a igreja, baseado numa nova aliança, mais do que um povo, um corpo para o Cristo. Um corpo na terra, não é só uma nação na terra santificada ao Senhor. Agora são homens e mulheres de todas as tribos, línguas, raças, nações, unidas pela fé no sacrifício do Cordeiro. E é nesse sacrifício que somos aperfeiçoados. E caminhando com Cristo, poderemos adorar a Deus da forma que Deus espera. Em espírito, porque o espírito foi redimido, levantado e em verdade. Porque Cristo é a verdade. Amém? Como eles desejaram esse poder de penetrar mais profundo na revelação de Deus e com Deus. Mas eles morreram saudando a promessa. Deus disse, eu farei ainda uma nova aliança. E essa nova aliança, capítulo 8 de Hebreus, aleluia. Versículo 6. E 9. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério mais excelente. Guarde isso, pois ele é mediador de uma nova aliança. Por que essa nova aliança? Para nos conduzir até Deus de um modo verdadeiro e profundo. Porque agora não vai haver impedimento no coração dos homens. Quando o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, isso é para valer. Diante de Deus, como ele diz, versículo 12, lhes perdoarei a malignidade, não me permitirei lembrar das suas iniquidades. Essa é uma aliança perfeita.
então eu posso entrar em espírito e em verdade. No capítulo 6 de Hebreus ainda nós lemos, versículo 20. Jesus adentrou por nós como precursor. Diga, ele foi primeiro, para que eu pudesse ir também. Precursor. Ele não apenas entrou e pronto, não. Ele foi abrindo caminho para que não fosse mais impossível de nós irmos. Ele foi precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 14. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor veio da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto sacerdócio. E esse fato torna-se mais claro com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida sem pecado, incorruptível. Ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele foi nomeado sumo sacerdote. Então, a oferta do seu sacrifício não foi oferecida por outro, mas ele mesmo é o sumo sacerdote que oferece diante do Pai. E quando nos convida a acompanhá-lo, ele quer nos levar a essa presença magnífica, majestosa. Ele nos chamou para sermos seus discípulos, seus seguidores, mas ele tinha esse caminho para nós. Não é um caminho só das coisas na terra, de vencer as dificuldades, de lutar em seu nome, de ser testemunha. É um caminho de dar ao Pai aquilo que Ele procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que não ficam só no fazer, mas que se aproximam por esse caminho inaugurado, de verdade que é Cristo. Que podem estar na presença do Todo-Poderoso. Adoração, irmãos, é mais do que cantar. E nós podemos nos aproximar de Deus e devemos, com ou sem canções. Nós precisamos, nós devemos, porque isso é o que o Pai procura, deseja. E todo o trabalhar dele para que o Cristo chegasse como Redentor é para alcançar esse ápice da existência do homem na terra, a verdadeira adoração. Um dia estaremos na eternidade, mas enquanto não aqui, é o que podemos dar de mais perfeito a Ele. Seguir a Cristo nesse nível de entrar na presença de Deus e lá nos rendermos para fazer a vontade de Deus, porque você não pode chegar em verdadeira adoração se não estiver em verdadeira rendição. Em completa e inteira certeza de fé, com sinceridade, diante do Todo-Poderoso. E como não temer o Todo-Poderoso? Coragem não é obedecer a Deus. Coragem é desobedecer a Deus. Obedecer a Deus é sabedoria. Porque quem pode resistir ao braço do Senhor?
Coragem é desafiar Deus, é coragem de tolo. Mas Jesus inaugurou um caminho para nós irmos e adorarmos ao Senhor, e reconhecermos a sua grandeza, e ouvirmos a sua voz, e estarmos diante dele, reconhecendo a sua bondade, as suas maravilhas, mas também ouvindo a sua vontade e nos rendendo a ele. Porque se não houver rendição, não há adoração. Adoração é prostrar-se. Só de dobrar joelho, isso não é rendição. De todas as coisas que Deus tem na terra, essa é a única que ele procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a musicalidade na igreja não pode virar show ou forma de nos apresentarmos. Ela deve ser apenas um instrumento para a verdadeira adoração, que não acontece por causa da música. Acontece se o seu coração está rendido a Deus. E aí, através da música, você se conecta ao espiritual. Mas não pode acontecer só num santuário. Jesus disse, não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é na Nova Vida, não é na Igreja Batista, não é no endereço geográfico. É em espírito, é em verdade. Por isso, a nova aliança nos deu o Espírito Santo, que antes não era liberado sobre todos. A nova aliança, assim que Jesus vai subir ao céu, depois da sua ressurreição e dos seus 40 dias com os discípulos, fortalecendo-os com os seus ensinos, ele disse para os discípulos, vocês vão receber a promessa que o Pai fez. Fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos. Vocês vão receber o Espírito. Ele já tinha dito tudo que o Espírito Santo via para fazer. Porque a nova aliança nos transforma de homens e mulheres carnais em homens e mulheres espirituais. Se nós nos rendermos ao Espírito Santo, que foi liberado. E não ficarmos no que eu acho, no que eu penso, no que eu quero, no meu dogma, mas na vontade do Altíssimo. O Espírito Santo foi liberado, para que aquele que alcançou o perdão dos pecados não viva mais pela força ou pela orientação da carne, mas viva pelo Espírito. E pelo Espírito adore a Deus, e pelo Espírito Santo frutifique em todas as virtudes que Deus espera que a igreja frutifique. Ela continua as Escrituras nos falando sobre Jesus. Vá para o capítulo 7 de Hebreus. Esse sacerdócio eterno, versículo 11, sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante a sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria necessidade de se levantar outra ordem sacerdotal, segundo Melquisedeque? Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre uma mudança da lei. Versículo 21. No entanto, ele, Jesus, se tornou sacerdote com um juramento. No momento em que Deus declara, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma nova aliança. Se não houvesse um sumo sacerdote,
novo, continuaria a velha aliança. E nós teríamos que cumprir todos aqueles mandamentos da Torá, para no fim de tudo saber que não conseguimos e somos pecadores e pecadores. Mas porque houve em Cristo o poder de uma vida indissoluta e pôde ser considerado sumo sacerdote, então houve uma mudança na lei. Aleluia. Uma nova aliança, uma nova lei. A lei agora, em Cristo Jesus, diz Paulo, a lei do Espírito de vida. Amém? E não mais uma lei que só coloca a gente para baixo, dizendo, mostrando o nosso pecado. Mas uma lei que nos coloca na presença de Deus, que diz, agora o homem pode entrar. Agora o homem não vai adorar de longe. O homem não precisa perguntar ao outro o que Deus está dizendo. Cada um que se inclinar, que buscar, vai ouvir o Senhor. Porque o Senhor, o seu Espírito, está conosco. Por isso, aquele sacerdócio tinha maior número de sacerdotes, pois eram impedidos pela morte de continuar o sacerdócio. Contudo, versículo 24 do capítulo 7, considerando que Jesus vive para sempre, ele tem um sacerdócio perpétuo. Aleluia! Não vai haver mudança mais. Ele permanece. E a igreja que está nele permanece para sempre. Por isso ele disse, já passou da morte para a vida. Porque permanece nesse sacerdócio de vida eterna. Aleluia! Você pensava que ser igreja era só estar no culto, esperando a morte chegar para ir para o céu? Ser igreja é estar unido a esse sacerdócio novo, que coloca-nos diante de Deus, que nos coloca nessa autoridade de Cristo, para estar diante do Altíssimo e dar ao Altíssimo, aleluia, aquilo por quem o seu coração esperou. Porque quando da criação, e a criação se perdeu lá no Éden, todas as gerações, até Cristo, mesmo sendo verdadeiros em seu desejo de adorar a Deus, eram impedidos pela iniquidade. Hoje nós podemos estar diante de Deus. Amém? E não podemos desprezar essa possibilidade. Porque estamos tão ocupados. Porque temos tanta coisa para ver no celular. Irmãos, é infinito o que se pode descobrir através de um celular. Você pode ir a todos os lugares do mundo, praticamente. E pode ouvir e falar e ver coisas extraordinárias, que nem serão em si mesmo pecado. Só que essa distração, muitas vezes, está nos roubando o tempo que poderia ser dedicado a estar diante da presença do Altíssimo. A sala do trono. Você pode meditar nas Escrituras trabalhando. Você pode meditar nas Escrituras dirigindo o carro. Você pode cantar para o Senhor, declarar louvores a Ele em qualquer ambiente. Mas, irmãos, entrar na presença do Senhor, na sala do trono, você precisa estar no seu quarto. Você precisa estar num ambiente em que você vai ouvir a Deus. Não há como ter intimidade em público. É maravilhosa a comunhão com os irmãos. E nós temos momentos de adoração juntos, claro. Mas quando
o marido e a mulher querem ter um momento mais íntimo, eles fazem o quê? Se tranca no quarto. E Jesus disse, fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e vai conversar com teu pai. A adoração verdadeira, em espírito e em verdade, irmãos, nos puxa para tempo a sós com o Senhor. Deus está na eternidade, mas eu estou na terra. Para Deus não existe cronos, para nós existe. E se nós não organizarmos bem a nossa vida, vamos pensar que toda adoração que podemos dar a Deus é a que está no culto. Porque até os momentos devocionais que são ensinados ou praticados é abrir um livro, abrir a Bíblia, ler, escrever alguma coisa e fazer uma oração de 5 minutos. Jesus inaugurou um caminho e diz, venha após mim. Ele entrou como percussor. Você não precisa ser um ministeriado, ser uma pessoa que tem a responsabilidade de um púlpito para ter tempo na presença do Senhor. É um privilégio que foi dado a toda a igreja. E nós muitas vezes estamos desperdiçando esse privilégio porque não temos tempo. Quando a gente para de todos os afazeres, chegou o celular. Ótima ideia. Você vai olhar uma coisinha e puxa outra, quando você vê, passou o tempo. Cuidado. Antes era televisão, agora quase não se liga a televisão, porque pelo celular você vê tudo. Não é? Até mais do que a televisão pode mostrar. E assim também qualquer outro entretenimento. Pode haver entretenimento na nossa vida? Pode. Só não pode ser o tempo de adoração que nós devemos dar ao Senhor. O Pai procura isso, deseja isso. O Todo-Poderoso que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. E nós só chegamos diante de Deus com listinha de pedidos. E nós só chegamos diante de Deus para pedir. Ou para interceder por outras pessoas ou por nós mesmos. E Ele é tão bondoso que nos ouve. Mas sabe o que Ele procura? Não é adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e verdade. Tem que chegar um momento que nós vamos decidir agradar a Deus. Além de não pecar, lhe dar o que Ele procura. Organizar a nossa vida, porque nós temos condições em Cristo de estar na presença do Todo-Poderoso, do seu quarto. Você chega na eternidade, chega diante de Deus. Não depende de uma equipe de louvor ministrando no culto de domingo. Aqui há um nível de adoração, mas é pública. Quando você está a sós com Deus, você vai viver coisas muito maiores e mais profundas. E Deus vai poder se alegrar mais da sua vida. Agora, claro, você não pode entrar e sair do mesmo jeito. Ele sempre vai lhe mudar. Ele sempre vai lhe confrontar. Ele sempre vai lhe dar alguma missão, alguma tarefa. E se a sua adoração é em espírito e em verdade, você não sai da presença de Deus reclamando, nem dizendo que não vai fazer. Aqui você pode fazer isso. Mas se você entrar diante do Todo-Poderoso, você vai sair realmente rendido. Não tem como dizer não na cara dele. Você pode dizer de longe, mas diante dele é rendição. Por isso, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 14, concluindo,
tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Portanto, versículo 16, vamos ler juntos. Portanto, acheguemo-nos. Portanto, vamos ao trono da graça. Vamos até Ele. Temos um sumo sacerdote que diz: eu vou na frente, mas você vem. Eu estou abrindo o caminho. Ele não passou e fechou a cortina como Arão fazia. Ele rasgou a cortina. E foi o seu próprio corpo que foi rasgado. O véu foi rasgado na sua carne. A condição de nós entrarmos. Então, acheguemo-nos, vamos lá. Nada de orações programadas, decoradas, repetidas. Jesus disse: vocês estão pensando que é porque repete que Deus vai ouvir? Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Aleluia. Sempre vai estar diante de nós a realidade de que Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Então, mesmo que eu entre sem dizer uma palavra a respeito da minha necessidade, eu estou adquirindo ali, recebendo ali poder para ser socorrido no momento da minha necessidade. Acheguemo-nos. Acheguemo-nos. Chegou a hora, igreja. Precisamos nos achegar ao Senhor. Só de domingo em domingo. Só de devocional em devocional. É pouco. Você já tem Jesus. Você já vive para o reino de Deus. Mas Deus procura aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Isso não pode acontecer com a mente na terra. Em espírito e em verdade, é a mente se elevando para a sala do trono. E com as mentes dispersas que nós temos hoje, agitadas, com um mundo tão barulhento, temos que parar, temos que fechar o nosso quarto, temos que ficar a sós. Acheguemo-nos. É como se o autor estivesse dizendo: arrume o seu tempo para ter este tempo. Talvez você só consiga fazer isso durante a madrugada. Que seja, durma menos. Se não puder trabalhar menos, durma menos. Se puder organizar o seu dia de trabalho para ter esse tempo, mas durma. Mas o que Deus tem feito por nós e o que Ele já fez através de Cristo é extraordinário. Para nós negarmos a Deus o que com tanto custo foi conquistado. Um caminho novo para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor. E Deus continuar trabalhando por nós, como Ele trabalha, sem dormir, sem se cansar, sempre atento ao nosso clamor, e nós não devolvermos a Ele um coração contrito, quebrantado, adorador, que
entra na presença dele em espírito e em verdade e está ali para ouvi-lo dizer o que ele quer, como ele nos ordenar. Porque isso será maravilhoso na eternidade. Mas nós estamos perdendo muito se não experimentamos isso agora, no tempo que se chama hoje. Porque assim seremos socorridos nas nossas necessidades, muito mais depressa. Sabe, aquela pessoa que sabe chegar na sala do chefe é muito melhor do que ficar esperando do lado de fora que ele venha atender. Você vai até ele. Você torna Deus mais presente no seu dia. Intencionalmente. É a sua busca. Não é alguém que está ministrando e lhe levando, e lhe puxando, e lhe atraindo para Cristo. Não, é você que vai. Eu quero lhe dizer que se você não tem essa prática, e vai começar a entrar por esse caminho, dizer, eu quero me achegar a Deus. Eu quero ter essa experiência de estar na presença de Deus, é o que está dizendo aqui. Não está dizendo depois que eu morrer e ressuscitar. Acheguemos-nos agora, o caminho foi inaugurado. Seja ousado na adoração, vá até Ele. No início, parece que não tem nada acontecendo. Mas você persevere. E você vai perceber quando os céus se abrem e você sobe. Porque sua mente fica divagando. Você não está acostumado a parar silenciosamente diante de Deus e adorá-lo. Então você fica procurando uma coisa para pensar e vem outra. E parece que não está fluindo. Mas prevaleça. Mantenha-se no secreto. Diante do Senhor, só você, o Senhor, o seu Espírito. Adorando, seja com uma canção, seja com um salmo, seja com uma declaração de amor do seu coração. Dando a Deus o que Ele merece e o que Ele busca. Reconhecendo e se submetendo a Ele, Senhor, meu Senhor. E você vai ter as experiências mais profundas com Ele, para conhecer, irmãos, quem Ele é. Não o que dizem a respeito dEle, o que você leu a respeito dEle, mas experimentar a bondade do Senhor, não por algo que Ele fez, mas por estar na presença dEle e ser envolvida por essa bondade. Experimentar a santidade do Senhor por estar diante dEle e Ele derramar um pinguinho da santidade dEle e você se desmanchar, porque você vai se sentir a pessoa mais indigna e ao mesmo tempo mais amada por estar nessa presença. Um pinguinho, um pouquinho do seu poder. E a sua fé vai ser fortalecida para qualquer situação. Mas é preciso entrar, achegar-se a Ele. Não ficar de longe. Não ficar disperso. Não estar apenas em busca de respostas. Está em devoção. Procurando dar a Ele o que é agradável a Ele. Um coração sincero e dedicado. Porque se temos um Deus como o nosso Deus, como Ele está descrito nas Escrituras, é um absurdo que nenhuma hora do nosso dia nós tenhamos exclusivamente para Ele. Exclusivamente para Ele. Jesus se entristeceu com os seus discípulos, porque eles não puderam vigiar nenhuma hora, o seu momento de maior angústia. Nenhuma hora vocês puderam vigiar.
E Jesus saiu e voltou, e novamente eles estavam dormindo, cansados. Mas ali era uma comunhão no seu sofrimento com o Pai. Nós vamos ter comunhão com a grandeza de Deus, com a vontade de Deus. E a partir de conhecer e obedecer à vontade de Deus, a alegria de conhecer a Deus. E uma vez que você tem a experiência de conhecer a Deus, nada mais lhe tira de diante dele. Amém?